nosso boa noite. Nós estamos reiniciando o nosso estudo do Evangelho através da sabedoria, do conhecimento do nosso querido Carlos Torres Pastorino. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Nós já avançamos conversando sobre o Cristo, sobre essa condição crística. Laudeci, boa noite. Tudo bem? Chegamos agora à manifestação crística, que é uma sequência, boa noite, uma sequência interessante que vai tratar desse eu profundo, que está tratando, aliás, desse eu profundo que existe em cada um de nós, que, de certa forma, é uma partícula, é uma centelha de luz. Boa noite, anjos, tudo bem? Que nós temos em nós, por isso nós somos, digamos assim, conforme disse o Cristo, nós somos deuses, não é? E na sequência dessa, boa noite, minha querida Lúcia, Areia Branca, como é que vai? Tudo bem? Caridade, seja sempre bem-vinda conosco aqui, Dona Selma Mendonça, tudo bem? E nós avançamos, depois dessa condição do Cristo, para entendermos sobre a manifestação crística. Nós já percebemos, deixa eu tirar esse som aqui, viu, gente? Que esse som aqui não é o som que era para estar conosco, não. Tirei. Voltamos. Então, essa condição crística, essa manifestação crística, ela existe em função exatamente do fato de sermos um raio da fonte divina. Boa noite, Gilvan, tudo bem? E esse raio em nós é a luz, é a miniaturização, digamos assim, da luz divina em cada um de nós. Porque nós somos criados, como foi dito já, simples e ignorantes. Eu bato muito nessa tecla, que é para que nós possamos ter essa certeza dentro de nós, de que nós não fomos criados nem bons nem maus, como estudamos ontem no ESD. Por incrível que pareça, o estudo está sendo paralelo, né? Um tema está vinculado ao outro. Então nós fomos criados simples e ignorantes, não é? E ao mesmo tempo nós temos as mesmas aptidões, as mesmas condições de evoluir, com as mesmas oportunidades, tá certo? E quando nós aprendemos que essa centelha divina que está dentro de nós, que somos nós, quando eu falo dentro de nós é porque nós somos um conjunto homem. O homem é um conjunto, tá certo? No homem, que somos nós, cada um de nós, nós temos o espírito, nós temos o perispírito, né? Nós temos o espírito, né, que é a centelha, no caso, são 3, mas temos um outro que seria o corpo mental, né, o corpo astral, aquele que é onde, digamos assim, é onde está efetivamente a sede do espírito, onde o espírito ele se manifesta através de todos esses outros. Ele se manifesta através do perispírito, através do corpo, através de si mesmo, como enquanto corpo astral. Então, essa centelha divina é o nosso verdadeiro eu. Somos nós, espírito, que estamos aqui, tá? E estamos apenas, digamos assim, em processo de desenvolvimento, tá certo? E nós nos contraímos enquanto eu profundo, nosso verdadeiro eu, tá? Impelindo esse espírito à evolução, enquanto centelha, tá certo? Então o espírito aprisionado, ele está preso, digamos assim, na matéria, evoluído, encarnado, que é o nosso caso, né? É dessa forma que ele terá que evoluir, preso à matéria, pelo impulso da centelha, que é esse nosso eu profundo que está incluído aqui em nosso espírito, tá certo? Então é aí onde nós nos encontramos. Então, firmemos ainda o fato de que essa centelha, ela possui a mente sábia e perfeita. Olha a Bárbara aí. Tudo bem, Bárbara? Tá certo? A mente é sábia e perfeita.
Essa centelha possui essa mente sábia e perfeita, mas o espírito, ele recebe o influxo, o impulso desse atributo como uma potencialidade, ou seja, não está, digamos assim, já cristalizada em nós, nesse espírito, essa mente sábia e perfeita. Não, é um potencial. E ele, o espírito, ele deverá se desenvolver, ou seja, evoluir, aprendendo à custa própria. O que é? À custa das suas opções, das suas escolhas, tá? Da sua conduta, até chegar à sintonia total e absoluta, única, com o Cristo interno, que é a própria centelha divina. Tá certo? E que essa centelha divina é o nosso verdadeiro eu. Só nesse ponto, nesse momento, quando chega até esse ponto, é que pode a mente do nosso eu, o eu profundo, que é a centelha divina, agir livremente através do nosso espírito. Que por enquanto ainda não está acontecendo. Boa noite, Leila. Por quê? Por causa das nossas imperfeições. Pelas imperfeições da matéria que está à nossa volta. Olha, a Lourdinha chegou, Mary Cantora também. Sejam bem-vindas as duas também. Tá certo? Então, é nesse ponto em que há essa sintonia perfeita. Então, vamos recordar as palavras do Cristo. O Cristo é o eu profundo. O Cristo é a centelha divina que o Jesus conseguiu fazer brilhar na sua maior intensidade, tá certo? Entre nós. Então, esse eu profundo, o Cristo que é Jesus, o Cristo Jesus, né, que era a condição de Jesus na terra e na sua condição atual, ele é Cristo, tá? Ele disse bem assim, eu e o Pai somos um. Olha que coisa interessante. Está lá em João capítulo 10, versículo 30. E referindo-se aos seus discípulos, ele acrescenta o seguinte, para que, como tu, Pai, és em mim, no caso está falando da centelha, o Cristo, e eu em ti, também sejam eles em nós. Em João capítulo 17, versículo 21. E ainda ele acrescenta, para que sejam um, assim como nós somos um. Quer dizer, nós quem? Eu, o eu profundo e o Pai, que somos um. Ou seja, porque houve a fusão, houve o quê? Esse momento em que ele evoluiu a tal ponto que ele entrou na sintonia perfeita com a centelha divina, com essa luz que ele fazia brilhar intensamente. E ele acrescenta que eu, o Cristo, no caso a centelha, neles espíritos, e tu, que é o Pai, em mim, o Cristo. Então, somos um, a centelha e o Pai, juntos. Por quê? Porque o Cristo, já na condição de centelha, já sintonizado com o Jesus que evoluiu ao ponto de chegar à condição crística, à condição de centelha, já junto com a centelha divina, então ele está fazendo já a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Está em João capítulo 17, versículos 22 e 23. Então a sabedoria da centelha, a sabedoria do Cristo interno, do eu profundo, tá certo? É total e plena, mas só pode ser recebida por nosso espírito gradativamente, aos poucos, de acordo com a capacidade que nosso espírito for conquistando através do seu esforço próprio, através das suas escolhas, através da sua conduta, das suas mudanças para chegar a essa condição. Assim, a proporção, não é, ao passo que o espírito evolui, a mente do nosso eu profundo, a centelha divina, poderá expressar-se com a maior amplitude. Era a condição de Jesus aqui entre nós. Ele estava sintonizado com essa centelha divina, ou seja, com o próprio Deus nele, habitando nele, porque o Deus está em nós, em cada um de nós. Lembra que nós colocamos isso? Chegou Valéria, Cristina, Viviane e Yasmin. Sejam bem-vindas. Acompanhem esse raciocínio, que é para que a gente possa cada vez mais se integrar junto com Deus. Porque como nós já aprendemos, Deus está em tudo, tá? Deus está em nós. O fato dele estar em nós significa que em nós existe essa centelha divina, que é o eu profundo. Então vamos recordar que é o seguinte, para uma analogia, que o espírito, à medida que ele vai se aperfeiçoando, que ele vai evoluindo, ele vai construindo para si mesmo veículos materiais cada vez mais aperfeiçoados. Que são veículos materiais? Os corpos que ele vai usar para se manifestar. Então começou na escala mais baixa da matéria.
Lembra que nós falamos já sobre isso? Começou no material. E Jesus ensinou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 9, também está em Lucas, no capítulo 3, versículo 8, quando ele diz: meu Pai pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Ou seja, ele estava dizendo que ali na pedra, no minério, na matéria bruta, também Deus ali se encontra. Tá? Ou seja, o princípio inteligente passeou por ali e passeia, como nós já aprendemos aos poucos. Né? Tânia chegou, nossa querida dona Creuza chegou também. Sejam bem-vindas também vocês. Acompanhe também o nosso raciocínio. Então ele falou isso, que essa coisa, essa condição já foi, digamos assim, explicada lá no Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando está dito que a origem do homem é o pó da terra. Lembram? Isto é, o que é que ele vai dizer? É o mineral. O pó da terra é o mineral, mas o eu vamos assim, irá forçando esse eu profundo, que é a centelha, ele vai forçando o aperfeiçoamento dos veículos. Como assim? Ele vai fazendo aparecer qualidades maiores, tá certo? Como o desenvolvimento, por exemplo, do duplo etérico. O duplo etérico aí, o perispírito, porque ele vai criando, né, aos poucos, condições para que o perispírito vá absorvendo toda a movimentação dos corpos, inicialmente pelo minério, e depois pelos corpos vivos, para entender o funcionamento e automatizando, como eu sempre tenho repetido para vocês, automatizando os padrões para a formação de um corpo mais complexo, que é o nosso, mas a partir inicialmente do duplo etérico, que é o primeiro corpo, para que depois com esse corpo ele possa materializar-se, ele possa encarnar-se no ser humano que somos nós hoje, tá certo? Então ele vai aperfeiçoando esses veículos, fazendo aparecerem qualidades maiores, primeiramente com esse desenvolvimento do duplo etérico, tá certo? Ele vai passando então a manifestar-se, como disse eu, depois vai no reino vegetal, não é? Depois vai desenvolver o corpo astral, no ser vegetal ele começa esse processo, tá? E vai penetrar então o reino animal, como nós já falamos. E, em outras palavras, nós poderíamos dizer que o mineral, ele desenvolve a sensação física, o mineral, tá certo? Né? Porque ele recebe as pancadas, né? Todas as sortes de tragédias. Primeiro, o embate acontece no mineral. Então, ali se desenvolvem as sensações físicas, quando então ele atinge o reino vegetal. E hoje, né, está cientificamente comprovado que os vegetais sentem. Não é? Tanto é que existe toda uma busca, né, para dar essa ênfase ao sentimento, né, dando sentimento às plantas, dizendo que as plantas choram e por aí vai. É uma discussão científica que já existe há algum tempo. Né? Então, ele também vai esvaziando os seus átomos, tá certo? Em serviço para então aí ajudar a formar o corpo dos vegetais. Ele vai fazendo isso com o tempo, tá certo? Vai formando, vai a auxiliar, estimular a formação dos vegetais, dos animais e também dos homens, no caso, em contato com os animais, melhor, em contato com esses seres, digamos assim, com os minerais, com os vegetais, com os animais, com os homens, tá certo? Né? E esses átomos minerais, eles vão adquirindo experiência, porque inicialmente os átomos eles servem então somente para os minérios, para os minerais. Depois vai servindo para os vegetais, depois para os animais e depois para os humanos, para os corpos humanos. Então ele vai continuando a evolução até se desenvolver na sua sensibilidade. Nesse processo ele chega a, digamos assim, essa sensibilidade que tem nos animais. Não é? Vocês percebem como os animais são sensíveis, não é? O animal, ou seja, quem tem gato, quem tem cachorro, quem cuida dele, sabe que é assim. Chegou Cristiane de Jesus, seja bem-vinda, Cristiane. E aí esse processo que nós já elencamos em outras aulas nossas, vai mostrando que vai crescendo aí o processo do princípio inteligente, que ele vai aprendendo toda a complexidade dos organismos vivos, depois de passar pelo entendimento da matéria
física, digamos assim, da sensação do mineral, ele vai entendendo até e formando o seu duplo etérico. Até aí, a centelha divina, no caso, a mente dessa centelha, que é a centelha que é o eu profundo, estou sempre repetindo, age sem nenhum embaraço, sem nada atrapalhar. Tá? E por isso nós vemos que a lei ela funciona sem distorções nesses reinos. Nada atrapalha essa evolução nos reinos mineral, no reino vegetal, no reino animal. Não há nenhum atrapalho, porque tanto o mineral... Desculpem aí, gente, dei uma pausada aqui, mas a gente dá prosseguimento, né? Então, essa centelha, ela vai aos poucos evoluindo a tal ponto, sem embaraço, porque nesses reinos está faltando algo que atrapalha, né? E vocês vão ver que é interessante, né? Porque a lei ela vai funcionar sem distorções desses reinos, tá certo? Esses reinos não erram, eles dão prosseguimento à sua evolução sem nenhum embaraço. Tá certo? Sabe por quê? Porque a responsabilidade disso não está neles. Eles não têm qualquer tipo de responsabilidade. Nem o reino mineral, nem o reino vegetal, nem o reino animal tem qualquer responsabilidade sobre si mesmos. Tá? Porque aí falta um elemento para dar responsabilidade a esses reinos. Sabe qual é o elemento? Gente, a razão. Olha o Petrônio chegando. Boa noite, Petrônio. Seja bem-vindo. Chegou Rivaneide, tudo bem? Chegou Adriana Gomes, muito bem. Fiquem à vontade, viu, para questionar-nos sobre esse tema que é a manifestação crística. Então, veja quando é que chega. Né? Quando surge a razão, que é a racionalização do intelecto, ou seja, quando começou a se desenvolver esse processo da razão no reino animal, o espírito então passa a servir-se dos veículos do reino hominal. Entra mais um reino, como eu falei anteriormente, né? São conhecidos os reinos mineral, o vegetal e o animal. Entra agora o reino hominal, né? Porque no homem o cérebro é muito mais evoluído do que o cérebro do animal, de qualquer outro animal. O mais próximo, dizem, é do primata, né, do símio, do macaco, tá certo? Então, aí vai começar a se verificar a independentização, ou seja, ele vai tornando-se independente, o espírito se torna independente. O americano perguntou, eles são independentes um reino do outro? Como assim a pergunta? Vamos dizer que sim, são independentes, mas ao mesmo tempo são ligados. Eles passam por evoluções e vão chegando, cada um, né, pelo seu processo interligado, sempre distanciados, né, pelo fato de cada um estar num reino diferente, mas interligados, porque eles vão passando por todo esse processo. Um processo é ligado ao outro. Se você observar, Mary, você vai perceber que todos os elementos químicos que estão no mineral, que estão no vegetal, que estão no animal, estão também no homem. Então, são os mesmos. Então, essa ligação, ela não tem como não acontecer. Tá certo? Que é justamente para criar essa ligação. E digamos assim, que não haja solução de continuidade nesse processo evolutivo. Tá certo? Só que em questões de evolução transcendental, eles estão independentes entre si, vamos dizer assim. Tá certo? Então aí entra o processo de independentização, tá certo? Por quê? Porque o espírito, ele agora vai se ligar ao mental. Nesse momento, o princípio inteligente vai se individualizar. Ele se liga ao eu profundo para que ele poder aprender, ele vai aprendendo e vai discernindo. Claro, ela, boa noite, tudo bem? Eu não conheço essa é a primeira vez que eu estou vendo ela aqui. Deus te abençoe, fique conosco e questione se tiver dúvidas, viu? O que nós pudermos responder, nós responderemos, tá bom? Então ele aprende aí, nesse processo, nessa ligação com o eu, com a centelha profunda, o princípio inteligente então vai se individualizando, ele se individualiza, portanto, e ele vai adquirindo a capacidade de discernir, a capacidade de escolher por si a estrada que deverá percorrer em seu progresso lento, mas infalível. Até ali,
até o reino animal, quem está guiando todo o processo é a providência divina. Tá? Instalou-se ali como se fosse, digamos, é uma analogia, viu gente? Um chip orientador para que todos os reinos eles sigam todo o processo de evolução dentro de cada uma das suas espécies, tá certo? Mas quando entra então essa individualização, quando o ser, o princípio inteligente, adquire, né, a independização ou a individualização, entrando em contato com o eu profundo, com a centelha divina, aí nesse processo, nesse momento, ele se individualiza, adquire a razão, adquire a capacidade de discernir, a capacidade de escolher, e ele aí tem um processo de aprendizado diferenciado dos reinos anteriores. Tá certo? Essa mudança ocorre. Então, o eu profundo, ele vai se limitar a dirigir os veículos inferiores, porque o estágio evolutivo é outro. Tá? As células, os órgãos, o metabolismo, tudo isso vai ser gerenciado pelo eu profundo, que esse eu superior, o eu divino, a centelha divina, tá certo? Que vai, porque foi adquirido tudo isso nos processos anteriores, vai gerenciando todos esses processos orgânicos. Então, deixa ao espírito o quê? A tarefa de dirigir-se externamente, ou seja, de manifestar-se por meio do raciocínio, a fim de adquirir experiência própria, a fim de adquirir, que ele já tem, responsabilidade sobre si mesmo, a responsabilidade pessoal, porque aí ele faz escolhas. Chegou aí o áudio K. Não é? Que Deus abençoe, esteja conosco. É aí que se sentem melhores, de forma, passa a ser perceptível, aí as individualidades da individualidade e da personalidade. Você percebe a diferenciação. Tá? A personalidade é a manifestação do espírito exteriormente. Tá? E a individualidade é esse eu profundo, é a centelha divina que é o indivíduo. Então o espírito, nesse ponto, julga que é o verdadeiro eu. Então ele cresce. A partir daí ele começa a crescer e vai abafando a voz do eu real, que só quer agir por lampejos, tá certo? Através da voz silenciosa das intuições, para então ele deixar ao espírito a inteira liberdade e a total responsabilidade. Então é um processo evolutivo pelo qual todos nós, enquanto centelhas divinas, vamos passando. Porque nesse ponto, o espírito, ele aí onde está, né? Quando ele adquire essa responsabilidade, ele adquire a capacidade de escolher, né? De dirigir-se, de auto-se dirigir, vamos dizer assim, né? Até um pleonasmo, se autodirigir, porque autodirigir já é de dirigir a si mesmo, não é? Quando ele adquire essa condição, que é o livre-arbítrio, nesse momento, aí em a Gênese, no capítulo 3, versículo 24, é dito que ele é expulso do paraíso. Olha que coisa interessante. Olha o encontro, né, dos evangelhos, o encontro da Bíblia com a ciência espírita, ou esse conhecimento. Nesse momento diz o Gênese, o livro do Gênesis, que o homem, no caso é o espírito, aí, ele é expulso do paraíso. Então ele precisa encarnar. Ele precisa estar entre os homens, agora se autodirigindo, escolhendo, fazendo opções. Então ele penetra o mundo da responsabilidade. Então ele aí, nesse momento, como diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele começa, no caso, ele come com o suor do seu próprio rosto. Tá? Ou seja, ele precisa o quê? Trabalhar. Tá? Só. Ele vai precisar trabalhar. E aí ele passa a conhecer, como está também em Gênesis capítulo 13, versículo 22, ele passa a conhecer o bem e o mal. O que é o bem e o mal? O bem e o mal. O que é o bem e o mal? É preciso que a gente aprenda, não é? O que é o bem e o mal. O bem e o mal, nesse momento, é o que? É o resultado das próprias escolhas. Se você escolhe adequadamente, corretamente, de acordo com as leis de Deus, é o bem. Se você escolhe fora do adequado, não é, contrariando as leis divinas, você então tropeça, você sofre. Aí é o mal, na percepção do homem. Viu como é interessante, gente, esse processo? Por quê? Porque nesse momento, o intelecto, ele, que é a mente, concentra, que é no caso digamos assim, ela é a parte, ele fica concreta,
na personalidade desse processo, e nesse momento ele já evolui após milênios e milênios de jornadas pela Terra, pelos planos inferiores que nós já falamos. Então, aí nesse processo, quando chega a esse estágio, ele assume a liderança, para então ele poder ir decidindo a sua própria vida, decidindo o seu próprio destino, tendo o resultado, tendo a colheita das suas escolhas. Aí ele tem a responsabilidade total dos seus atos, porque aí ele também tem a responsabilidade não somente pelos atos, mas pelo que ele fala e pelo que ele pensa. Tá? Tudo isso gera responsabilidade, gera consequências. Toda escolha, ela vem com um pacote de consequências, sejam para o bem, seja para o sofrimento, a angústia, né? E vai depender muito daquilo que nos influencia para fazermos as escolhas. Chegou o Júnior Lourenço, seja bem-vindo. Chegou também aqui o Edmilson, a Silvia Santana. Deus os abençoe. É um prazer encontrá-los aqui. Segundo o nosso querido Carlos Torres Pastorino, nós vamos encontrar uma segunda objeção em relação a essa ideia, a essa ideação em conjunto entre a doutrina espírita e a Bíblia, desse contato. Ele vai colocar uma pergunta que é bem assim, olha, sendo onisciente em relação a Deus, sendo onisciente a força cósmica ou o princípio inteligente, que são a mesma coisa, por que lança seus raios divinos para que atravessem com o espírito uma evolução longa e trabalhosa de afastamento e reaproximação? Por que fazer isso? Fazer com que o espírito se afaste dessa força poderosa, onisciente, dessa luz, para depois retornar. Ele acrescenta, não lhe seria mais fácil dar de imediato o conhecimento e a sabedoria a todos os espíritos que surgem de seus reinos divinos, sem fazê-los percorrer tão árdua jornada? Não é uma pergunta lógica, gente. Não é? A gente imagina assim, por que Deus não criou todo mundo já pronto, digamos assim, já perfeito? Não teria trabalho nenhum, não é? Qual seria a razão disso? Inclusive, essa pergunta é feita pelos materialistas, quando eles não querem aceitar a existência de Deus, que existe um Deus. Porque é lógico, nós podemos entender sobre isso, que Deus, para ser Deus, tem que ter todas aquelas qualidades. Olha aí a Érica chegou, o Evandro, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, viu? Se vocês não estiverem entendendo, questionem, podem colocar aí que eu estou olhando o que vocês estão colocando, tá bom? Então vejam, não seria interessante que fosse assim, não é? Nós, na nossa condição, nós faríamos isso, né? Nós já faríamos a coisa pronta, perfeita. Para que tanto trabalho? E para que dar trabalho às criaturas? Não é verdade? Se Deus é onisciente, se Deus é onipotente, se Deus é onipresente, está em todos os lugares, conhece tudo e Ele é todo-poderoso. Por que Ele faria isso? Não é trabalhoso? Não é? A gente até questiona isso também, mesmo nós não sendo materialistas, mas questionamos. Por que tanto sofrimento, Deus? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que começar, tem que trabalhar, tem que dar duro, né? Muita coisa dá errado? Por quê? Por que a gente perde nossos entes queridos? Por que nós temos que ter sofrimentos com relacionamentos e tudo mais, que nos fazem até ficar tristes, ter inveja e resvalar para a depressão? Não é? E no Setembro Amarelo, como nós estamos comemorando nesse momento, em função da defesa da vida, por que permitir ou deixar que os seres sofram a ponto de querer abandonar a própria vida? Não é verdade? É uma pergunta muito sábia, muito lógica, inclusive, que pode ser feita. É uma objeção, inclusive, para essa questão da manifestação crística. Mas Carlos Torres Pastorino era muito inteligente. Era não, ele é, não é? Então ele começa dizendo o seguinte, que por não imaginar Deus como uma pessoa, olha a diferença. Nós não podemos imaginar Deus como uma pessoa, porque essa pergunta é feita de pessoa, de gente imperfeita como nós. Só faz pergunta dessa natureza, a gente sabe por quê? Porque a gente é imperfeito. Então a gente faz uma pergunta dessa. Por quê? Porque isso está caindo, está afetando a nós. Nós não queremos ter esse trabalho todo.
Então nós questionamos Deus. Por que ele já não nos fez perfeitos? Não é assim? Josineide, boa noite. Tudo bem? Tá certo? É lógico uma pergunta dessa e uma resposta assim? Pois é. Então, Deus não é como uma pessoa semelhante a um homem. Não. Embora, em proporções infinitas, ele seja muito, 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 muito além. Tá certo? E ele, a questão que a gente imagina é que faça caprichosamente isto ou aquilo. Não é? Que tudo que Deus faz é por capricho. Olha o Tiago que entrou, meu garoto Tiago. Não é? E que tenha preferências e predileções em proporções, assim, digamos, pessoais, ou seja, ele tem a preferência a um e não a outro. E aí, questão de preferência, nós já aprendemos. Seria o quê? Injustiça. Não, 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 não. Deus é a força cósmica, gente. Deus é a força que impulsiona, força propulsora, é a inteligência, ou o princípio inteligente, como nós já aprendemos, tá certo? É a inteligência universal, é a mente racional e infinita e, além do mais, incriada. É como se Deus tivesse criado-se a si mesmo, era incriado. Então, mas também é tão natural a gente colocar quanto a natureza toda. Apesar de ser incriado, ele é tão natural quanto a própria natureza, que é a manifestação do próprio Deus. A natureza é a manifestação divina. Deus, no entanto, é a lei. Deus é a lei. E essa lei é igual em todos os tempos e lugares. E igual mesmo, fora do tempo e do espaço. E vibra em todos os planos. Tanto no plano espiritual, quanto no plano moral, no plano mental e no plano físico. É igual, tá certo? Então, vamos considerar ainda que Deus é a liberdade. Embora Deus não seja livre. Como assim? Olha que colocação. Um homem pode escolher entre o bem e o mal. Deus não pode fazê-lo. Deus não pode fazer essa escolha. Por sua própria natureza, a natureza essencial de Deus é soberanamente justo e bom. Ele só vai escolher o bom, o bem. Então ele só pode fazer o bem e só pode fazer o certo. Então ele não tem liberdade como nós temos. Olha que coisa interessante. Não é verdade? A onipotência divina, ou seja, o fato de ele ser todo poderoso, só existe na direção do bem. O poder dele, o poder absoluto de Deus é na direção do bem e também na direção do amor. Não há outra direção. Sabe por quê? Porque a força cósmica ela é implacavelmente boa e amorosa. Então Deus não tem essa liberdade que nós temos. Tá? Porque Deus, a força dele é na direção única e exclusivamente do bem, do amor. Do amor. Tá certo? Não é como nós. Olha aí. Ora, ainda respondendo como Carlos Torres Pastorino, a lei, ela estabeleceu que tudo o que surgisse de si, ou seja, dela, da própria lei, passasse pelos mesmos passos de aprendizado, sem privilégio algum. E é isso que ocorre. Privilégio não existe. Tá certo? Então ninguém pode saciar a sua fome se outra pessoa comer por ele. Vocês concordam com isso? Imagine você estar com uma fome danada. Aí você diz, olha, coma esse pedaço de pão por mim para que eu mate a minha fome. Isso acontece, gente? Não acontece. Não acontece. Tá certo? Ninguém aprenderá uma língua diferente se outra pessoa estudar por ele. Não vai aprender. Não vai. Então, a dedução disso, a dedução é que todo aprendizado tem que ser pessoal. Estritamente pessoal. Qualquer experiência é, pois, digamos assim, um aprendizado intransferível. O que eu aprendo, mesmo sendo o mesmo que você aprende, a experiência é única e pessoal. A experiência sua desse aprendizado que você teve é única. A minha também é única, não é igual à sua. Porque sou único. É único isso. Então, qualquer experiência, ela é intransferível. Dessa maneira, com esse raciocínio, o espírito ele vai se individualizando. Por quê? Porque ele é simples e ignorante. Por quê? Porque ele vai passar pelas mesmas experiências que todos os outros espíritos passaram e estão passando. Ele, nesse momento que ele é criado, ele nada sabe. Nada sabe.
Ah, e ele terá que aprender. Qualquer um. O santo teve que aprender. O anjo precisou passar por aquele aprendizado. Lembram do que nós aprendemos, estudamos ontem, sobre a escala, a escala dos espíritos criados por Allan Kardec? Não é? Tem que aprender. Agora, como é que ele vai fazer para aprender? Nós já aprendemos ontem, né? Mas vamos repetir. Né? Através, sabe de quê? Das experiências vividas por ele mesmo. Nós só aprendemos com a mesma experiência que eu. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós somos, no caso eu, somos pais. Vocês devem ser pais aí. Vocês são pais e são mães. Alguns já são até avós. Eu ainda não tenho essa experiência nessa vida, tá? Mas somos pais. Então nós fazemos o máximo para que os nossos filhos não sofram, não passem pelas dificuldades que nós passamos. Não é assim? Ledo engano. Não adianta. Não adianta. Eles vão passar. Porque eles precisam aprender, gente. Do mesmo jeito que nós aprendemos, errando, batendo a cabeça lá atrás. E hoje temos a experiência que temos. Se temos essa experiência, é porque tivemos que passar por ela. Pela situação. Da mesma forma, os nossos filhos terão que passar. É claro que a gente hoje tenta orientar melhor, aconselhar, né, dizer pelo que nós já passamos e tal, mas mesmo assim, ele, o nosso filho, terá que passar pela experiência dele. Ele só aprende se ele passar. Não adianta. Tá certo? Então, isso é importante que a gente entenda. Então, essa é a razão da necessidade dessa evolução árdua. É preciso que nós aprendamos pela nossa própria experiência. Não é? Então, se Deus criasse um ser já perfeito, que experiência esse ser teria? Que aprendizado ele teria dele mesmo? Nenhum. Não é verdade? Que experiência ele teria? Não é? Que moral teria um santo que não passou pelo que eu passei, pelo que você está passando aí agora, para nos orientar de alguma forma? Nenhuma. Olha o Tiago colocando aqui uma coisa interessante. Primeiro, Leila colocou, é necessário para o amadurecimento. Isso, a experiência, viu? O amadurecimento é o aprendizado, tá certo? É o que aprendeu. E Tiago diz aqui que o livre-arbítrio não se aplica a Deus, pois ele é imutável. A sua vontade foi estabelecida através das leis imutáveis. Correto? Pois é. Ele, Tiago, é a própria lei. Tá certo? Ele é a lei. A lei dele é imutável, a lei de Deus, porque ele é imutável. Então as leis, elas não vacilam, não balançam, não pendem. Está dentro de uma balança muito equivalente, muito equiparada. O Carr diz, quer dizer que todas as vezes que reencarnamos viemos ignorantes? Não. Não necessariamente, meu querido Áudio Carr. Na verdade é o quê? O espírito, quando ele foi criado, quando ele se individualizou, ele estava simples e ignorante. Zero bala. Tá certo? Igual o motor, que o senhor trabalha com carro aí, pelo que eu estou vendo aí, igual o motor quando ele é produzido, tá certo? Então a pessoa não sabe, tem ideia, está lá que ele foi produzido por quem trabalhou, estudou, criou, fez a melhor coisa, fez todas as experiências e está ali. É um motor excelente, tá certo? Só que aí é o seguinte, esse motor ele vai ser usado. A gente só vai saber se ele realmente é bom. Uma coisa é você dizer que ele é bom. Outra coisa é ele realmente ser bom. Então vai colocar em funcionamento. Tá certo? Então, aí é nesse momento que vai começar o funcionamento dele, vai adquirindo a própria experiência dele. Então, tem motores que batem mais cedo, que batem mais tarde, que dão problema. Por quê? Porque é no funcionamento, é na experiência de trabalho dele que ele vai definir se ele é bom ou não. O espírito, como ele é reencarnante, ele já reencarnou, então ele já adquiriu, ele já tem experiências. E essas experiências adquiridas ao longo das encarnações anteriores, nessa encarnação, ele vai trazer essa bagagem. A bagagem já está com ele. Por isso que a gente reage de vez em quando de uma forma que a gente estranha até. Por que eu reagi daquela forma? Porque você já sabia como reagir, já tinha experiência. Tá certo? Áudio K. Tiago acrescenta aqui que, no entanto, a bondade e misericórdia de Deus permite que estejamos sempre em melhores condições do que merecíamos. A bondade exatamente. A misericórdia é isso. Tá certo? É proporcionar melhores condições para que nós evoluamos.
Olha, ele trabalha com som de carro, desculpe, não é porque é áudio, desculpe, eu entendi alto, mas é áudio carro, né? Áudio carro. Bem assim é o som também, não é? O som, se o senhor trabalha com som, ele sai da fábrica perfeito, né? Mas quando começa a funcionar, tem sons que não funcionam bem, como deveriam, não é? Né? Tem que dar uma ajustada aqui, outra acolá. Mas o senhor entendeu, pelo que eu estou vendo aí, houve entendimento. A Adriana entrou. Seja bem-vinda, Adriana. Colabore, viu? O pessoal está fazendo perguntas muito boas aqui. Muitas colocações interessantes, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Se for, pode colocar, viu? Nós temos alguns minutos ainda para a gente trabalhar. Ok, áudio K. Então nós vamos dar sequência. Só para voltar à questão do simples ignorante, o espírito que se individualiza, viu, áudio K? Ele se individualiza simples ignorante. Ele se individualiza antes da primeira encarnação, como homem. Tá? Então, nas reencarnações, ele já não é mais simples e ignorante. Quando ele reencarna, como ele encarnou a primeira vez, quando ele reencarna, já acabou. Já não é simples e ignorante, já sabe alguma coisa, já teve experiência. Tá certo? Muito bem. Então, como ele ainda nada sabe, quando ele é indivíduo, quando ele se individualiza, tá? Ele vai ter que aprender. Tá certo? Então, a argumentação sobre isso é o quê? Porque esse espírito que nasce da centelha divina, perfeita e onisciente, não é desde logo perfeito e onisciente também, não é? Já que ele é, né, em si o Cristo, é a centelha crística, é a luz já, né? Aí é a resposta. Um filho é sempre da mesma natureza, família, gênero e espécie que seu pai e sua mãe. Não é isso que a gente aprende? Mas aí a pergunta é, os filhos são iguais? Não, né? Não são iguais. Recebem a mesma educação. Eles então serão iguais? Não. Não. O comportamento deles é cada um de um jeito. Verdade ou não, gente boa? Pode ter certeza que é. É diferente. Né? Então não há dúvida que sim, eles partem da mesma genética, tudo bem. Como também não há dúvida de que o espírito é da mesma natureza e essência do raio de luz. Perfeito. Até aí tudo bem. No entanto, olhe lá. Pela lei que vige, que vigora nos planos que nós conhecemos, nós deduzimos as leis dos planos desconhecidos. Ou seja, é a partir do específico, foi até o método utilizado por Kardec, nós podemos generalizar. Então vamos tentar fazer essa generalização. Vamos lá, vamos partir de nós aqui. Assim como o que nasce da planta é uma semente, não é assim? O que nasceu da planta não era uma semente? Que terá que se desenvolver e não nasce já uma árvore pronta, não é assim? Perfeito? Olha que coisa interessante. Não é? Não já vem pronta. É semente, mas a árvore está ali dentro da semente. Nós já falamos sobre isso. Não é? Assim também como o de um animal. Né? Um animal adulto, ele nasce como? Um filhote. Minúsculo, uma coisa, ninguém desse tamanho. Não é verdade? Você pegar um ser humano quando nasce, eu vou colocar o homem. Não vou colocar o animal. Né? Mas o homem quando nasce é o que? Quando muito, 4 quilos de peso. Não é verdade? Pequenininho, minúsculo, que terá que crescer também. Não é verdade? Assim como também o homem ele vai crescer, ele não nasce adulto, ele vai ter que crescer, é criancinha, é bebê e tal, que terá que se desenvolver e terá que aprender. Né? E não é uma criatura adulta fisicamente falando ainda e ainda psicologicamente. Não, tudo isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Não é verdade? Assim também, aí vamos trazer para o genérico. Né? Vamos generalizar. A lei é a mesma em todos os planos, gente. É a mesma. Tá? Então a gente não pode chegar mas no planeta tal, fulano está mais evoluído. Evoluído por quê? Porque passou por tudo e chegou mais longe. Tem espíritos em outros planetas menos evoluídos? Tem. Estão passando pelo processo que nós já passamos também. Tá certo? Assim como o que nasce da planta, como nós já falamos, é a mesma coisa. Né? Em qualquer lugar. Tá certo? Então, como a lei ela é a mesma para todos os planos, vamos compreender então que foi estabelecido que o espírito fosse criado, simples e ignorante, para então, por si mesmo, ele se desenvolver em qualquer lugar. É assim. É em qualquer lugar. Em todos os reinos foi estabelecido pela lei exatamente assim.
Por que é que de Deus ele faria de um jeito e para as criaturas seriam outros jeitos, outras maneiras? Não é não? Vocês concordam comigo? Que, no caso, vamos trazer de volta novamente, só para a gente ir entendendo. Né? Por que não já nasce pronto? Né? É a pergunta que todo mundo se faz. É porque a lei ela é igual para todos os reinos, para todos os mundos, para todo o universo. Então, uma árvore, o fruto dela é a sementezinha. No caso, ela nasce daquela sementezinha, pequenininha. Varia de acordo com cada uma, né? Mas ali está a semente de uma árvore. Quando você planta, ela vai se desenvolver até chegar a se mostrar a árvore. Não é? É o animal, o filhotezinho, até se transformar naquele animal grande. O homem, bebezinho. O feto, inicialmente, bebê que nasce, até chegar o adulto que nós somos. Tudo funciona assim. Nós estamos fazendo essa comparação com o material. O espiritual é a mesma coisa. Então, quando sai das mãos, digamos assim, do Criador, embora seja já perfeito, mas ali está o quê? A semente. A centelha é a semente que vai ser lançada à terra. Olha que coisa interessante. A centelha divina, ela vai ser lançada à terra, ou seja, à matéria, para que ela se desenvolva até encontrar-se com a condição adulta ou crística, digamos assim, que ela, ou para a qual ela foi criada, gerada. Vocês entenderam essa analogia, gente? É bom a gente ter essa percepção para não estar fazendo esses questionamentos. Quer dizer, é bom fazer o questionamento, que é para a gente aprender. Só aprende quem pergunta. Estou vendo aqui que chegaram a Rosa Fontes, chegou a Vilma Leite da Cruz, e a Jaqueline Tavares. Provavelmente não vou arriscar não. Então sejam bem-vindos vocês. Então é importante que a gente esteja sabendo dessa situação. Tá falando porque a manifestação crística é assim, tá? Ela já está em nós, é como a semente da árvore. A árvore já está ali. Então a centelha divina já está na gente. A gente vai chegar a essa condição adulta que é a centelha divina pelas experiências que nós temos que passar. As experiências que o espírito tem que passar são mais demoradas, diferente das experiências da semente de uma árvore. Mas para aquela árvore, a demora, o tempo é proporcionalmente igual, pela importância, pelo grau de necessidade daquela semente. Assim como nós, centelha divina, chegamos como semente, para depois chegarmos ao encontro da plenitude da própria centelha divina na condição crística, pelas experiências que nós estamos passando. Tá? Então, se perguntarem por que Deus fez assim e não diferente. Olha que pergunta, né? Por que não seria diferente? Porque nós não somos assim. Nós queremos consertar a criação divina. Queremos dar pitaco no que Deus fez, no que Deus criou. Então, o danado do Pastorino vai responder o seguinte, né? Com essa pergunta. A pergunta é essa: por que Deus fez assim e não diferente? Então, não sabemos. Nem Carlos Torres Pastorino sabe, nem Kardec sabia, nem os espíritos, nem todos, viu? Os espíritos superiores até sabem, acredito que saibam já. Né? Mas os espíritos puros certamente sabem, porque não diferente. Porque nós não temos noção ainda, nem capacidade, nem linguagem, nem nenhuma analogia para podermos fazer essa comparação e, portanto, termos esse aprendizado. Não sabemos. Mas quem somos nós? Quem somos para pedir satisfações de Deus? Está em Romanos, no capítulo 9, versículo 21. Está lá, Paulo questionando isso, na epístola dele aos Romanos. Se assim por que assim é? Porque assim é o melhor. Se Deus é Deus, gente, olha, nós temos que botar na nossa cabeça, gente, primeira coisa, nós somos criatura infinitamente distantes, em termos de tamanho, vamos dizer assim, de Deus. Nós somos a criatura, estamos na ponta, na rabada, como diz o povo, lá no finalzinho. Tá?
Então nós não temos competência para fazer essa, assim, tirar a satisfação de Deus. Por que ele fez dessa forma e não dessa? É a mesma coisa. Veja como é interessante. É o mesmo que o quadro pintado por Di Cavalcanti vir a ele tirar satisfação porque que ele pintou ele daquela forma e não de outra. É a mesma coisa. Não temos competência para fazer esse tipo de questionamento. Podemos até fazer entre nós, mas a Deus não tem como. Não há como. Né? Não. Sim, mas se assim é, por quê? É assim que é melhor. Não tem como. Né? Então, quando evoluirmos mais, aí onde está. Quando nós chegarmos a uma condição maior, provavelmente a condição crística, provavelmente nós vamos compreender. Vamos ter um pouco de paciência até lá. Vamos. Então, no curso primário, por exemplo, né, nós não podemos pretender ter conhecimentos das demonstrações assim absurdas, né, dos grandes matemáticos, dos grandes físicos. Não podemos ter aquele conhecimento, ou não devemos pretender, naquele momento, né, do primário, ter conhecimentos científicos. Não. Só depois. Temos que aceitar. Né, com as exceções que nós conhecemos, né, dos prodígios, né, dos precoces, mas no geral não. A pessoa média tem que se contentar com o seu momento. Vá adquirindo experiência até chegar mais longe. Então aceitemos o que a professora nos diz. Aceitemos no momento o que a nossa capacidade de entendimento, né, nos faz perceber, nos faz entender. Tá? Então vamos ver uma outra coisa que diz aqui que é para a gente forçar a barra. É um outro porquê que tem aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Fechamos aqui. Então, nós fechamos aqui essa questão dos porquês, das objeções sobre a manifestação crística. Tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Entenderam sobre essa questão das leis de Deus, sobre a centelha divina, sobre esse eu profundo, que é a própria centelha que existe em nós, dessa evolução que nós precisamos passar, passando pela fieira de encarnações até chegar, porque as encarnações é que nos proporcionam as experiências, e as experiências nos proporcionam o aprendizado, e o aprendizado proporciona o conhecimento. E quando a gente conhece, a gente vai crescendo em direção à condição assim, adulta. Né? O adulto espírito é crístico. Não é? O adulto. Chega a essa fase adulta, que é fazer com que a luz da centelha divina que existe em nós brilhe, quando nós nos limparmos das nossas imperfeições. É um processo. Todos nós vamos passar por isso. Já estamos passando. Chegamos ao ponto de fazer esse questionamento. Alguns milhares de anos atrás, não tínhamos a menor capacidade nem de perguntar essas coisas. Agora já temos. Ou seja, nós já esboçamos uma possibilidade de questionar. Olha, que é muito bom, mas o que importa é que nós saibamos isso. Em nós, nessa configuração que nós temos aqui, olha uma pergunta aqui, por que na hora do estudo me dá um sono? Meu Deus, anjos, dá sono, né? É porque estudo, eu vou dizer para você, eu confesso para você, viu, anjos? O estudo, ele requer assim, uma atenção àquilo que nós assim, não queremos ainda, que é algo que está fora daquilo que é da nossa vontade. Estudo é mais ou menos isso, tá? É aquilo que não interessa. Assim, no geral, para a gente não interessa. Nós temos focos na nossa vida. É assim que acontece. Nós temos um objeto de desejo central na vida da gente. E esse objeto de desejo central é o que atrai praticamente, totalmente a nossa atenção. Quaisquer coisas que sejam assim periféricas, fora daquilo ali, nos dão desinteresse, nos causam indiferença, uma série de coisas. É mais ou menos isso. Tá certo? É mais ou menos assim. Não estou dizendo que a senhora não se interesse pelo estudo. Não é isso. É porque existe um interesse maior em outra coisa. Algo na sua vida está lhe chamando mais a atenção, ou seja, está sendo maior no quesito preocupação do que ter conhecimentos assim genéricos a respeito de qualquer outro tema. É assim que acontece.
Não é? Eu vou dar um exemplo interessante sobre isso. É quando a pessoa está apaixonada. É o exemplo mais clássico, não é? Nada na vida dela, dessa pessoa que está apaixonada, nada tem valor a não ser o objeto da sua paixão. Não. É só ali. Ela só pensa nele ou nela, só pensa naquilo, em encontrar, em não sei o quê. É assim. Qualquer outra coisa para a gente, nesse momento, se perde. Tá? Então é mais ou menos isso. Então não se preocupe que é assim. É apenas uma questão de concentração. Tá certo, dona Anjos? Não sei se eu me fiz entender. A American Tour disse assim, por que questionamos sobre Deus e não sobre nós primeiro? Pois é, a ideia seria essa. Mas sabe por quê, o American Tour? É porque causa menos responsabilidade. Porque o que mais acontece conosco, seres humanos, já está terminando, viu, gente? É a busca de fugir às nossas responsabilidades. Vocês sabem por que a gente disse que a gente era feliz e não sabia? Sabem por que não? Porque lá atrás nós não tínhamos a responsabilidade que nós temos hoje. A responsabilidade nos obriga a ter, a palavra eu vou repetir, vou ser redundante, nos obriga a ter responsabilidade. Nós temos que nos preocupar com várias coisas. E o fato de estarmos preocupados com várias coisas, termos que prestar contas, né, de várias coisas, nos deixam menos felizes. E a felicidade está na ausência de responsabilidade, na concepção humana ainda, entendeu? Muito bem. Então nós vamos agradecer a Deus, não sei se respondi a vocês, mas vamos dizer assim, obrigado, Senhor, pela participação de cada um de vocês, obrigado por aqueles irmãos que estão ainda na linha de frente, salvando vidas, alguns dando a própria vida, não é, para salvar outras vidas. Por favor, novamente, cuidem-se e digam para si mesmo, como propôs Mary Cantora, olhe, questione a si mesmo e peça assim a Deus, Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe. Amanhã teremos o nosso Café com Luz, o Evangelho às 9 horas da manhã, às 16 a conversa fraterna com nossa querida Ilenói. De manhã, amanhã, sexta-feira, acredito que seja com Isa, o Evangelho. À tarde, Ilenói com a conversa fraterna, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós voltaremos terça que vem. Vocês vão me ver na terça que vem, 9 horas da manhã, 9h10 aproximadamente, falando sobre Eurípedes Barçanufo. Cuidem-se, protejam-se, previnam-se. A pandemia não acabou. Apesar da flexibilização, continuemos nos protegendo. Muita paz, muita luz para vocês e até ao nosso próximo encontro.